Irmãos, abramos a palavra de Deus em Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 3. Você que está em casa também, abra sua Bíblia conosco, em Êxodo capítulo de número 3. Quero agradecer a todos que têm nos acompanhado, tanto no Facebook quanto no YouTube. Aí nós atingimos, pela graça do Senhor, 100 mil seguidores no YouTube. E peço que vocês continuem compartilhando, divulgando, para que possamos até o final do ano chegar pelo menos a 150 mil pessoas acompanhando os cultos pelas redes sociais da igreja. Louvamos a Deus por você que está conectado, que Deus te abençoe muito poderosamente. Não deixe de compartilhar. Os irmãos estão no auditório também, Deus falar o seu coração, essa mensagem tocar no seu coração. Você compartilha também com as pessoas pelas redes sociais, para que mais e mais pessoas também possam se inscrever, estarem conectados conosco, recebendo a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Êxodo capítulo 3, os irmãos podem permanecer assentados mesmo. Eu vou ler a partir do verso 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia e não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do heveu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto que vos tem sido feito no Egito. Portanto disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu, do jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz e irás. E ouvirão a tua voz e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, lhes dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os seus primogênitos, com todos os meus primogênitos, que farei no meio deles, prodígios que farei no meio deles. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes,
não sairá de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha, à sua hóspeda, joias de prata, joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Amém. Vamos orar mais uma vez? Curva a sua cabeça, feche seus olhos, fale com Deus por alguns instantes. Pai bendito, nós te agradecemos, porque temos o privilégio e a grata satisfação de nos encontrarmos, ó Deus, perante o Senhor, na Tua presença, adorando ao Senhor nesta noite, recebendo, ó Deus, da Tua palavra. Graças te damos, ó Deus, por cada pessoa que está conectada conosco, cada pessoa, ó Pai, que tem acompanhado, assistido, tem sido tocado pela Tua palavra. Bendito seja o Senhor, Pai, pelas pessoas que atuam também despertas, atuando para que mais e mais pessoas sejam abençoadas, tocadas pelo Senhor. Te agradeço por aqueles que têm compartilhado, aqueles que têm, ó Deus, feito algo a mais do que simplesmente ouvir, mas têm levado adiante a palavra que têm recebido. Aqueles, ó Deus, que têm sido bênção do Senhor, instrumento nas mãos do Senhor, para abençoar outras vidas. Pai, que mais e mais pessoas possam se agregar conosco, congregar conosco, e juntos, ó Deus, te adorar, te bendizer, e juntos, ó Deus, recebermos da Tua palavra santa e poderosa em nome de Jesus. Graças te damos, ó Pai, por esta noite. Obrigado pelos irmãos que estão aqui no templo. Obrigado pelos irmãos e irmãs que estão em salas de aula sendo ministrados pelo My Family nesta noite. Curso da família, homens, mulheres. Obrigado pelas crianças que estão ensaiando, ó Deus. Obrigado, Senhor, por cada irmão e de modo especial pelo irmão Bispo Santo que nos visita. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor o fortaleça. Dê a ele sempre a unção do Senhor, a graça do Senhor, a bênção do Senhor, a iluminação Tua, e que ele seja sempre boca do Senhor para ministrar a palavra Tua onde quer que for, onde quer que passar. Abençoa o seu ministério, abençoa a sua casa, abençoa os seus familiares, em nome de Jesus, Pai. Fala conosco nessa noite, é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Melhora o meu retorno, por favor, irmãos da técnica. Irmãos, esse texto, obrigado, Êxodo capítulo 3, é conhecido seu, com certeza, o irmão da irmã, quando Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Eu queria dar alguns destaques especiais neste texto para a nossa vida. E a primeira coisa que eu quero destacar, antes de entrar propriamente no texto, é sobre a vida de Moisés. Antes de destacar algumas coisas aqui deste texto. Veja que Moisés, todos nós sabemos que ele foi tremendamente usado por Deus. Ele foi um instrumento maravilhoso nas mãos de Deus. Ele era aquele improvável que deu certo. Ele era aquele que não tinha nada para ser o que ele foi, e ele se tornou o que se tornou pela graça maravilhosa de Deus na sua vida. Os improváveis que deram certo, os improváveis que foram abençoados, agraciados pelo Senhor. Todos nós lembramos, sabemos a história de Moisés. Moisés, quando seus pais casaram, sua mãe estava grávida, havia aquela lei do Egito, do faraó, que era para matar toda criança do sexo masculino. Então Moisés, ele nasce já condenado à morte. Ele nasce já com uma sentença de morte. Esta era a história de Moisés. As coisas improváveis de chegar aonde chegou. Nasce já com uma sentença de morte, que não iria sobreviver, porque o faraó queria matar toda criança do sexo masculino. Ao ver o progresso, o crescimento dos egípcios, dos hebreus, melhor dizendo, os egípcios, quando viram o progresso e crescimento numérico do povo de Deus, os hebreus,
Faraó, então, com medo desse crescimento exponencial, com medo que os hebreus crescessem tanto e viessem a tomar o Egito, eles querem agora, deseja e ordena que o seu exército mate toda criança do sexo masculino. Outro problema na vida de Moisés, enfrentado por ele e a sua família, que os seus pais eram escravos no Egito. Eles não tinham liberdade, eles não tinham vontade própria, vamos dizer assim, porque eles eram escravos no Egito e trabalhavam debaixo da mão poderosa de Faraó, do chicote de Faraó, e ali trabalhavam. Num contexto improvável, num contexto nada favorável a constituir família, a ter filhos, a coisas boas acontecerem, Moisés vem e nasce. Este homem condenado à morte, pois por Faraó, agora sabemos que ele fora quem conduziu a nação de Israel, saindo do Egito e adentrando a terra prometida. Moisés será educado aos pés ali dos sábios do Egito. Moisés será educado em toda a ciência dos egípcios. Mas chegou um momento na vida de Moisés que ele teve que decidir, ele teve que tomar uma decisão. Será que eu vou continuar no Egito? Será que eu vou continuar na ciência do Egito? E quem sabe eu possa vir a assumir o trono do Egito, porque eu sou criado como filho de Faraó, ou mesmo por não ter a linhagem dele de sangue, eu não venho assumir o trono, mas o meu irmão ali, de consideração, o filho próprio de Faraó, vem assumir o trono, e eu posso estar do lado dele, somando com ele, nas regalias do Egito. Mas Moisés, ele percebe que no Egito havia muitas coisas que eram desagradáveis a Deus. Há muitas coisas que Deus não aprovava. Por isso, Hebreus capítulo 11 vai dizer que Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. E a pergunta que nós podemos levantar nessa introdução é como que Moisés sabia do que era pecado, do que era transitório, quem era Deus, o que Deus representava, o poder de Deus, a majestade de Deus. Como que Moisés sabia de tudo isso? Se ele for educado na ciência dos egípcios, ele foi levado ao Egito, foi educado ali no palácio. Imagina Moisés com todas aquelas regalias, imagina o alimento que Moisés tinha, o café da manhã, da tarde, o almoço, o jantar, tudo que ele tinha, o seu poder e as pessoas se curvando diante dele, pois ele era considerado, como eu disse, neto de Faraó. E como é que ele sabia que ali havia coisas pecaminosas? Havia coisas que eram transitórias, que não eram passageiras, que era preferível ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazer transitório do pecado. E como é que ele sabia que o povo hebreu era o povo de Deus, e os egípcios não? Mas os hebreus eram o povo de Deus, que era maltratado. Mas era melhor ser maltratado do que estar onde ele estava, vivendo e podendo cair aí nos pecados do Egito. E a pergunta, como Moisés sabia de tudo isso? Aí você vai para a Bíblia, e você vai encontrar na Bíblia que Moisés, antes de ser desmamado, antes de atingir certa idade, ele foi criado pela sua própria mãe. Bebê, amamentado pela mãe, criado pela mãe até ser desmamado, criança ainda, criado pela mãe, e depois levado, ainda criança, para o Egito. Eu creio que neste momento a mãe de Moisés começou a ensiná-lo, começou a falar com ele, começou a inculcar na sua mente a palavra absoluta de Deus. Nós somos o povo de Deus, meu filho, você vai para o Egito, você vai viver lá com o faraó, você vai viver num palácio,
mas não esqueça que você faz parte do povo de Deus e nós pertencemos ao Israel de Deus, nós hebreus pertencemos a Deus, e você não se iluda com as coisas do Egito, porque lá tudo é transitório, mas as coisas de Deus são permanentes. E eu percebo que este ensinamento, no pouquíssimo tempo que a sua mãe teve para ministrar a Moisés, foi o que causou toda a diferença na vida de Moisés, ele agora preferindo estar com o povo de Deus. E Moisés então, quando ele vê um egípcio maltratando um hebreu, ele toma defesa daquele hebreu, acaba matando o soldado, com medo de que Faraó descobrisse, ele foge e vai para o deserto. Isso já havia passado 40 anos que Moisés já tinha passado no Egito. 40 anos ele foi educado ali nos melhores ensinamentos. 40 anos e agora ele volta, ele foge e aqui agora ele vai para o deserto. E o verso começa dizendo: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Um homem que agora estava fugindo. Um homem com medo novamente de ser morto. E agora levantado por Deus para causar uma tremenda, poderosa, gigantesca diferença. E a pergunta que fazemos, entramos no texto: quais os passos são necessários para nos tornarmos grandes instrumentos nas mãos de Deus? Quais os passos são necessários para nos tornarmos grandes instrumentos nas mãos de Deus, para sermos poderosamente usados por Deus? Primeiro passo, nós encontramos no versículo 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, eis que a sarça ardia no fogo e não se consumia. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. O anjo aqui, o A maiúsculo, representa a pessoa do Senhor. A pessoa do Senhor. Então a primeira coisa que Moisés teve para se tornar uma grande bênção usado por Deus é um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Ele teve aqui, neste momento, neste lugar, neste monte, um encontro verdadeiro com Deus. Ele estava exercendo a sua função, ele não estava com o tempo ocioso, ele não estava com os braços cruzados, ele não se encontrava deitado eternamente em berço esplêndido, mas cuidando das ovelhas do seu sogro, trabalhando para o seu sogro, conduzindo as ovelhas do sacerdote de Midian, que era o seu sogro chamado Jetro. Ele leva o rebanho de Deus para o lado ocidental, ao monte de Deus, e ali o Senhor se revela a ele. Não tem como ser um instrumento usado por Deus, não tem como ser uma grande bênção nas mãos de Deus, sem primeiro passar por uma experiência com Deus, um encontro com Deus. Podemos olhar para a Bíblia na vida de Jacó, que se tornou Israel, e Jacó se tornou Israel após o encontro com Deus no val de Jaboque, aonde também ele passa tudo adiante dele, fica sozinho, ele luta com o Senhor constantemente, luta com o Senhor de forma fervorosa, e ali o Senhor se revela a Jacó, e muda o seu nome para Israel, e ele disse: como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Ou seja, Jacó tem essa experiência com Deus, e depois disso Deus o usa de maneira extraordinária e gloriosa. Se olharmos também para o profeta Isaías, que escreveu o maior livro da Bíblia com 66 capítulos, no capítulo 6 também, ele tem uma experiência com Deus, ao encontro com Deus, e Deus se revela a ele, e Deus se manifesta a ele, e ele passou a ser
o grande profeta Isaías, este valoroso varão, instrumento usado por Deus, poderosamente nas mãos do Senhor, de forma brilhante e poderosa. Temos os apóstolos, os discípulos. Tudo começa com o encontro com Deus. Tudo começa com uma experiência com Deus. Se nós queremos ser usados por Deus, se nós queremos ser não só usados, mas ousados nas mãos de Deus, nós precisamos ter uma experiência de vida particular, fiel, verdadeira com o Senhor, em nome de Jesus. Sem uma experiência com Deus, continuaremos no marasmo da vida, numa vida rotineira, corriqueira, numa vida sem sentido, numa vida medíocre, numa vida que perde totalmente o sabor da vida. Mas quando temos o encontro com Deus, uma experiência com Deus, as coisas mudam. E veja que no texto, quando diz que apareceu-lhe o anjo do Senhor, é o Senhor que veio ao seu encontro, é o Senhor que se revelou a ele, é o Senhor que se manifesta a ele. Ele achava talvez, olha, vai ser mais um dia na minha vida, vai ser mais uma tarde cuidar deste rebanho, vai ser mais uma tarde levar essas ovelhas para pastar, para saciar a sua sede, as águas, vai ser mais um dia na minha vida. Ele que pensava que seria simplesmente mais um dia, foi o dia que o Senhor se revelou a ele. Deus quer se revelar a cada um de nós. Deus quer se manifestar a cada um de nós, em nome de Jesus. Mas Moisés dá um segundo passo, verso 3. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. O segundo passo para ser um instrumento valoroso, abençoado nas mãos de Deus, não é só Deus se revelar a nós, mas é nós nos aproximarmos demais de Deus. Veja que ele disse: irei para lá e verei esta grande maravilha. Eu vou me aproximar mais, eu vou me achegar mais. Ou seja, quanto mais Deus se revelou a ele, mais ele se aproximou de Deus. Há muitas pessoas que Deus se revela, Deus se manifesta, Deus faz coisas maravilhosas, poderosas, gloriosas, mas as pessoas não se aproximam de Deus. Elas se distanciam, elas ficam com medo talvez, com dúvidas, as incertezas tomam conta do coração, e elas não se aproximam de Deus. Moisés, pelo contrário, se nós lermos todo o livro de Êxodo daqui para frente, vamos ver e perceber o quanto ele se aproximava de Deus, o quanto ele se achegava mais perto de Deus, o quanto ele ia à presença de Deus, ele queria mais de Deus. Era aquele homem que dizia: Senhor, eu quero ver a tua face, Senhor, eu quero contemplar a tua face. É aquele que subia no monte, e ali Deus revelava a ele, e ele se aproximava de Deus. Olhamos as pessoas nas suas tendas no deserto. Moisés saía da sua tenda e ia ao monte receber de Deus, o fogo de Deus descia, e as pessoas na porta da sua tenda, olhando adiante para ver o que estava acontecendo lá na frente. Mas Moisés era aquele homem, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que não se contentava em ver o que estava acontecendo lá na frente, mas aquele homem queria se aproximar. Eu vou me achegar, não vou ser apenas ficar aqui como espectador, eu vou me aproximar, eu vou me achegar. Não tem como ser um grande instrumento sem se aproximar um pouco mais de Deus. Se você quer ser usado por Deus, quer ver Deus fazer maravilhas no meio da sua vida, mesmo que para você pareça algo assim improvável que isso vai acontecer, é difícil, não tem condição, se aproxime mais de Deus e você verá. Alguém disse, certa feita, que a nossa missão, o nosso papel é aproximar de Deus, mais e mais.
E de Deus, se Deus quiser, Ele vai alargar as nossas tendas. Ele vai alargar nossos ministérios. Se Ele quiser. Mas a nós compete nos aproximarmos mais de Deus. Moisés então ele se achega, irei para lá, eu verei esta grande maravilha. Quantas vezes o discípulo comparece perante Jesus e pergunta alguma coisa para Jesus, Jesus diz, vem e vê, vem ver o que está acontecendo, se aproxima, se achegue, não seja nunca um espectador, se aproxime um pouco mais de Deus. Se aproxime um pouco mais do ser de Deus. A terceira lição aqui no texto sagrado, no versículo 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui. Terceira lição é ouvir a voz de Deus. Aprender a ouvir a voz de Deus. E responder à voz de Deus. Eu estou ouvindo, Deus disse, Moisés, eu disse, eis-me aqui. Ele não age de forma diferente. Ele ouve Deus chamar pelo nome e fala, eis-me aqui. Como Samuel, quando Deus diz, Samuel, Samuel, ele fala, fala Senhor que teu servo ouve. Fala Senhor, teu servo ouve, estou te ouvindo, eu quero te ouvir Senhor, fala comigo Senhor, teu servo ouve. Moisés, eis-me aqui Senhor. Ouvidos sensíveis para ouvir o chamado de Deus. Ouvidos sensíveis para ser tocado, transformado, mudado, lapidado pelo Senhor, em nome de Jesus. Quantas vezes nós ouvimos Deus falar, Deus ministrar, e Deus fala, Deus ministra, mas a gente não fala, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui. A gente pensa que é para o outro, para uma outra pessoa, e nunca é para nós. Domingo eu preguei um pouco sobre fé, falei um pouco sobre fé, na pregação, nas partes da pregação, em um dos cultos de domingo. E após o culto, eu conversando com alguém, eu disse, e tal coisa vai acontecer, irmã? Ela disse, eu não sei, pastor, se vai, porque veja bem, é difícil. Disse, meu irmão, acabei de pregar sobre fé, você não entendeu nada. Acabei de falar sobre fé. Quer que eu pregue de novo? Senta aí que eu vou pregar de novo. Ela começou a rir e foi embora. Ou seja, muitas vezes Deus está ministrando e nós não estamos dizendo, eis-me aqui. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui. Não importa, eu estou aqui. Quem eu sou? Eu estou aqui. O Senhor me chamou? Eu estou aqui. Moisés chega para ver o que estava acontecendo. Era Deus se manifestando. E Deus o chamando pelo próprio nome. E ele respondendo positivamente. Uma outra verdade, verso 5. Deus continuou, não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é a terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Outra verdade, outro passo. Aqui Moisés, ele reconhece que ele está entrando num terreno santo. Porque a presença de Deus é santa. Porque Deus é santo. Puro, reto, maravilhoso, tremendo. Não há mancha, não há mácula. E Deus fala, não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. E Moisés então aqui com gesto de humildade, quebrantamento, ele esconde o rosto, porque temeu olhar para Deus. Ele se quebranta diante do Senhor. E aqui ele está totalmente quebrantado. Lá na frente ele cresce tanto que ele fala, Senhor, eu quero ver a tua face. Senhor, mostra-me a tua glória. Senhor, revela-te a mim, Senhor, eu quero ver a tua glória. Mostra-me, ó Deus, a tua glória. Eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua face. Mas aqui, irmãos, nós vemos o quebrantamento de Moisés. Interessante que o mesmo episódio acontece com Isaías, no capítulo 6, quando ele chega diante do Senhor, ao contemplar a santidade do Senhor,
ele vê o seu pecado e diz: ai de mim, sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ai de mim, quebrantamento. Agora, antes do próximo ponto, perceba isto: Deus se revela, Ele se aproxima. Deus fala, Ele responde positivamente. Ele se quebranta diante de Deus. Aí Deus diz para ele o seguinte, verso 7. Disse ainda ao Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouviu o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. O verso 8 diz: por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, Eteu, Amorreu, Eveu, Ferezeu e Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Eu vejo a opressão que os egípcios estão oprimindo. Até o verso 9. Veja que Deus revela a Moisés 3 coisas lindas. Primeiro, eu vi a aflição do meu povo está aflito. Segundo, eu ouvi o seu clamor. Eu estou ouvindo os gritos de angústia, eu estou ouvindo os pedidos de socorro, de ajuda, de livramento. Terceiro, eu conheço o sofrimento deste povo. Eu conheço. Eu vi, eu ouvi e eu conheço. O povo está clamando, eu estou ouvindo. Não só estou ouvindo, mas eu estou vendo. Não só ouvindo e vendo, mas eu também conheço pelo que o meu povo está passando. E ele diz mais no verso 8: por isso desci para livrar. Agora veja que coisa linda. Verso 10. Venha agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus vê, Deus ouve, Deus conhece, e Deus desce para promover livramento. Mas você olha para o texto e fica perguntando: aonde foi que Deus desceu? Aonde foi que Deus deixou a sua glória e desceu? Andou ali no Egito, pisou na areia, foi até Faraó, libertou o povo. Aí você olha no verso 10 e vê que Deus desceu por meio de Moisés. Deus foi por meio de Moisés. Ou seja, quando nós temos encontro com Deus, quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós ouvimos a voz de Deus, respondemos positivamente, quando nós nos quebrantamos diante de Deus, Deus nos dá uma missão: eu vou descer por meio de você para livrar pessoas que estão clamando, que estão sofrendo, que estão angustiadas. Eu vou fazer isso por meio de você. Não é nós, por exemplo, orarmos aqui: Senhor, olha, o meu vizinho está sofrendo. Senhor, meu vizinho está sofrendo, está padecendo. Meu vizinho está passando por situações difíceis. O Senhor podia ajudá-lo. Deus fala: eu vou lá por meio de você. Eu vou através de você. Enquanto a igreja não reconhecer o seu papel, enquanto a igreja não reconhecer a sua missão neste mundo, o mundo continuará em sofrimento, em miséria, em prisões, em angústia. E o mundo está clamando e Deus está querendo descer por meio da igreja. Mas o problema às vezes é que o mundo está clamando e a igreja também começa a clamar e esquece de descer. Moisés entende esta palavra, ele entende isso, fala: Senhor, tranquilo,
Antes ele havia dito: Senhor, quem sou eu para ir? Quem sou eu, Senhor, para ir a Faraó, tirar os filhos de Israel do Egito? Deus falou: Moisés, eu vou contigo. E Deus desce com ele, mas nele e por meio dele. Deus quer fazer uma obra gigantesca, meu irmão, minha irmã. Deus quer fazer algo excepcional, mas Deus quer descer por meio de você, e você se tornar a resposta daqueles que clamam, a resposta daqueles que sofrem, a resposta daqueles que estão aprisionados, e você chegar como Moisés na vida deles, como Moisés na vida deles, dizer: olha, eu vim aqui, porque Deus me enviou, sou um enviado do Senhor, vim em nome do Senhor, para te tirar dessa escravidão, para tirar você desse Egito que você está vivendo, tirar você desse estado de miserabilidade, de sofrimento, de angústia, para que juntos possamos caminhar 3 dias pelo deserto, para adorar ao Senhor, para que juntos possamos ir longe, distanciarmos de tudo aquilo que gera sofrimento, e viver uma nova realidade na presença de Deus. Mas nós sabemos, e Moisés sabia das suas limitações. Aí Deus faz 2 promessas. A primeira promessa: sem Moisés, eu serei contigo. Lá no verso 12: eu serei contigo, eu vou com você, Moisés, e vamos juntos. Primeira promessa: Deus está conosco. Segunda promessa, verso 20: portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios. Segunda promessa: Deus faz prodígios, maravilhas. Deus faz coisas extraordinárias. Mas Deus faz tudo isso por meio de nós, através de nós, na vida daqueles que estão padecendo, na vida daqueles que estão sofrendo. Será que nós já nos conscientizamos que nós somos um instrumento nas mãos de Deus? A Bíblia conta uma parábola de um homem, vocês vão lembrar, que estava caído à beira do caminho, caído, fora espancado os assaltantes, caído. E nisso passa um sacerdote, diz a Bíblia, passa de largo e vai embora. Depois vem os levitas. Os levitas, certo? Vieram levitando. Vieram os levitas, passaram de largo. Aí vem um samaritano. Ele para, ministra cura ao que está machucado. Parábola do bom samaritano. O coloca sobre o seu animal, o leva até a um hotel da época, cuida dele, e diz ao dono do hotel: cuide deste homem, eu estou em viagem, quando eu voltar eu vou pagar tudo que ele gastar. Era um samaritano. O sacerdote passou de largo, os levitas passaram de largo. Quantos sacerdotes levitas nós temos hoje que agem da mesma forma? Poucos são os samaritanos que socorrem. Aqueles que entendem: Deus, por meio de mim, pode mudar a história dessa pessoa. Deus, por meio de mim, pode mudar o curso desta vida. Porque Deus está comigo. E Deus, por meu intermédio, Ele pode fazer maravilhas poderosas em nome de Jesus. E nós podemos enfrentar o Faraó, nós podemos enfrentar gigantes, porque Deus está conosco. Lembro-me quando Saul, rei de Israel, estava todo amedrontado,
todo angustiado, porque o inesperado havia acontecido. Um gigante se levanta do outro lado, os filisteus, Golias. E o gigante fala assim: dá-me um homem para lutar comigo. Se ele me vencer, nós seremos vossos escravos. Se eu vencer, vocês serão nossos escravos. E todo o exército amedrontado, todo o exército acovardado. Chega Davi, ouve aquilo e fala: eu vou lutar contra ele. Eu luto contra ele, porque Deus é comigo. Eu vou em nome do Senhor. Agora percebam, quando Davi toma atitude, mata Golias, o exército acovardado foi tomado de uma força sobrenatural e partiu para cima de todos os filisteus. Davi simplesmente matou o gigante. O exército foi atrás dos filisteus, porque Davi entendeu: Deus através de mim, Deus é comigo, Ele pode me usar para levantar um exército que está acovardado e amedrontado. Uma atitude de fé, de coragem, de determinação. Davi depois se agrega com Davi 400 homens. 400 homens que para a época não valiam nada. Eram homens problemáticos, endividados, cheios de problemas, e agregaram a Davi. Aí você continua lendo a Bíblia e vai perceber que estes homens tornaram o melhor exército de Davi. E aonde quer que Davi ia, ele tinha êxito na batalha, vitória na batalha. Porque Davi entendeu: ninguém valoriza esse grupo, mas eu chamo para perto de mim. Eu vou ser o instrumento de Deus para transformá-los e fazer destes derrotados vitoriosos em nome de Jesus. Alguém chegou a dizer: o mundo está para ver o que Deus pode fazer através de um homem totalmente consagrado nas mãos de Deus. E outro, ao ouvir isso, ele disse: eu serei este homem. Se eu não me engano, quem disse isso, se eu não me engano, fora Billy Graham. Eu serei este homem. E se tornou o maior pregador da história. Quando você entende que já teve encontro com o Senhor, que já se aproximou do Senhor, tem ouvido a voz dele e respondido positivamente, tem se quebrantado diante dele, mas você levanta para uma missão. Você adentra a igreja para adorar ao Senhor, mas você sai pelas portas afora para servir ao Senhor. O problema é que muitos cristãos só querem ser servidos e não querem servir a ninguém. Só querem ser abençoados e não querem abençoar a ninguém. Só querem desfrutar sem fazer. Aí ficamos no marasmo da vida, ano após ano, ano após ano. Mas quando Deus levanta em nosso meio Moisés, um Elias, um Samuel, um Davi. Como eu preguei domingo, falei no último texto da manhã sobre Jotão, homem que se tornou próspero, bem-sucedido, poderosamente, porque ele conduzia todos os seus caminhos segundo a vontade do Senhor. Veja quanta coisa boa aconteceu. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos achar que nós não podemos nada, mas podemos crer que em Deus nós tudo podemos. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te capacitar. Deixa Deus te usar para levantar quem está caído, quem está prostrado,
quem está no chão, quem está no pó. Você chega como Moisés, e aquela está vivendo lá no Egito, e você chega para tirá-la do Egito, da vida, em nome de Jesus. Sejamos instrumentos usados pelo Senhor, para a glória do Senhor. Quem sabe amanhã, hoje à noite, você vai deparar com pessoas quebradas, arrebentadas, destruídas, e você vai dizer: deixa eu orar por você. Você vai dizer para elas: deixa eu orar por você. Aí você vai orar repreendendo todo o mal e abençoando esta vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus assim nos abençoe, em Cristo Jesus.